Você é uma pessoa criativa? Você sabe o que é criatividade? Essa é uma das palavras talvez mais mal compreendida pelo ser humano. Mas eu quero falar sobre isso aqui para você, porque muitas vezes você deixa de ganhar dinheiro, ou melhorar o seu casamento, ou melhorar a sua vida, porque você não sabe o que é criatividade. Então fica comigo até o final desse vídeo e talvez o seu conceito mude bastante e você possa tomar decisões importantes na sua vida. Roda a vinheta aí, João. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Sua Criatividade é a Sua Melhor Ferramenta. Para você entender o que eu quero falar sobre criatividade, eu preciso compartilhar uma pequena fábula com você. Tinha um filhotinho de cão, ele era bem novinho e ele foi com seu dono e alguns amigos do dono para a África num safari. E filhote, você sabe como é que é. Escapou dali, distraído, brincando, quando viu, tinha se perdido da expedição, do dono e dos amigos. E agora o que eu faço? De repente ele olha, pelo canto do olho, vem chegando um leão perto dele, um leão imenso. E ele pensa, tô ferrado. E aí ele se lembrou de alguma coisa que ele tinha lido, um livro de Freud, que dizia, a criatividade nasce na angústia. E ele pensou, agora é o meu momento mais criativo. Aí ele virou de costas pro leão e ele viu que tinha assim um esqueleto de um animal perto dele. Ele pegou um dos ossos assim, começou a chupar o osso e falou bem alto, fazendo de conta que não tinha visto o leão. Disse assim, não tem nada que eu goste mais depois de devorar um leão do que ficar chupando os ossinhos. O leão ouviu aquilo e pensou, que cão é esse, meu Deus? E saiu correndo. Só que tinha um macaco em cima da árvore e o macaco viu tudo. E o macaco resolveu fazer a fofoca. Você sabe que sempre tem um língua de gravata por perto. Não tem na sua igreja, na sua família, no seu condomínio, qualquer lugar que você for tem. Então, e o macaco era um língua de gravata. Ele foi atrás do leão e contou tudo. Olha, é sacanagem dele, não era nada a ver e tal. E aí o leão falou pro macaco, senta aí nas minhas costas que eu vou voltar lá, agora acabo com esse cãozinho. O cãozinho tá ali, de repente vê pelo canto de olho que vem lá, o mesmo leão e o macaco fofoqueiro nas costas. Logo, ele matou a charada, só agora ele tem que ser mais criativo ainda, porque a angústia é maior. Aí então ele se virou de costas e falou ainda mais alto quando o leão chegou perto. Onde será que está aquele macaco preguiçoso? Faz mais de uma hora que eu pedi para ele sair e me trazer mais um leão pro jantar e até agora ele não apareceu. E o leão disparou novamente. A moral dessa história é bastante simples, querido. Nos momentos de maior angústia da sua vida, olha, quando você está sem dinheiro, quando as portas se fecham, quando parece que o mundo está dizendo não para você, só tem duas ferramentas que você poderá usar nesse momento. A primeira é a tua fé. Fé em quê, Ivan? Se você, como eu, acredita no Deus vivo, fé no Deus vivo. Segundo, fé em você mesmo. Terceiro, fé na sua capacidade, né? Essa é a primeira ferramenta. E a segunda é a sua criatividade. Então vamos falar um pouquinho de criatividade, ó. Heráclito escreveu há muitos e muitos anos, ele escreveu assim, ó. A adversidade, ou seja, a angústia, revela o seu talento, enquanto a prosperidade oculta o seu talento. Quando está tudo bem na sua vida, você tende a não ser muito criativo. Quando você está com o bolso cheio de dinheiro, contas pagas, seu casamento está bem, está tudo bem, você não precisa de criatividade. Então a sua criatividade ela fica dormindo. Agora, quando algo começa a dar errado, a sua criatividade desperta. Só que você tem que saber o que é ela. Então vamos falar de criatividade. Você já ouviu falar que tem gente que faz curso de criatividade? Eu tenho vontade de alugar um campo de futebol só para rolar e dar risada de uma trave até outra. Você acha que você vai fazer curso de criatividade? Pelo amor de Deus. Criatividade não é algo que você tem que adquirir. Criatividade é algo que você tem que recuperar, porque arrancaram de você. Você não acredita em mim? Quando você era criança, na minha época, eu tenho quase 60 anos, na minha época a gente tinha, com 6 anos de idade, presta atenção, 6 anos de idade, a gente ia para o jardim da infância, certo? 6 anos de idade a gente ia para o pré-primário, chamava-se de parquinho, que hoje chama-se aqui no Brasil de EMEI. E com 7 a gente ia para a escola, dependendo do mês que você fizesse aniversário. Se você fizesse aniversário no segundo semestre, você só ia para a escola para o primeiro ano primário com 8 anos de idade. Mas na minha época tinha educação no Brasil. Estávamos no regime militar, certo? Eu sou de 62. Regime militar, não é ditadura e nem dentadura militar. Então tinha escola, tinha educação, professor ganhava bem, os carros dos professores da minha época, ó, Maverick V8, Opala, né? Aquele Opala Commodoro, tinha o Diplomata, tinha Corcel, que na época era um carrão da época. Professor não era formador de ideologia vermelha. Professor ensinava. Ensinava o quê, Ivan? Ensinava educação moral e cívica, ética, cidadania. Você não vai nem acreditar se eu te falar, mas a gente cantava o hino nacional com a mão no coração, entendeu? Hoje as pessoas não cantam o hino nacional, se cantasse, era com o dedo enfiado em outro lugar. Que nojo!
ou a mão em outro lugar, coçando, fazendo qualquer coisa. Porque hoje não tem mais educação, caso você não tenha percebido. Educação é uma palavra que não existe no Brasil. Escola, carteira, merenda, esqueça, não preciso nem falar para você. Que os poucos professores que prestam, que são pouquíssimos, são os coitados, porque não ganha nem para matar a fome e tem que se sujeitar a um regime que é, no mínimo, absurdo. Mas vamos voltar para a questão. Quando você estava na escola, então você era uma criança ainda, você escrevia com letras desiguais, uma letra era grande, a outra era pequena, não tinha pautas, não tinha margem, né? Não tinha cores, você podia escrever com lápis de cor, as árvores poderiam ser roxas, o elefante poderia ser cor-de-rosa, você pintava com os dedos, era uma coisa maravilhosa. Aí quando você entrou no primário, já começaram a ferrar você, a pegar o teu cérebro e prender. Começaram a arrancar a sua criatividade. Por quê? Aí você já tinha que escrever com caneta, o caderno tinha pautas, margem, e tinha, na minha época, acredite, ó, eu tenho vergonha de falar, mas na minha época tinha um negócio que engessava a cabeça das crianças, chamava-se caderno de caligrafia. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que é um caderno de caligrafia? É uma prisão móvel, né? Um calabouço móvel. Uma das coisas que diferencia você de todos os outros seres humanos, uma delas, tem várias, as suas digitais, a sua retina, a sua impressão digital, né? O seu DNA, tudo isso difere você das outras pessoas. O som da sua voz é único, não há uma voz igual à sua, e também a sua caligrafia, sua caligrafia é única, tanto que a gente faz, eu fiz curso de grafologia, certo? Pela sua caligrafia a gente sabe quem é você. Não. Então sabe o que eles fizeram? Não. Você não vai ser diferente dos outros. Deus te fez diferente, mas nós queremos que você seja igual. Aí você tem que ter uma caligrafia igual dos outros. Aí te ensinam caligrafia cursiva, de forma, de norma, de torma, até que o seu cérebro vira uma uva, passa, e ele fica desse tamanho assim. E é por isso que às vezes hoje você não tem criatividade. Então, na minha época, e hoje não é diferente, se você fizesse uma redação cujo tema fosse o que é uma metrópole, e você dissesse que uma metrópole, certo? Ela é uma cidade que se mede por metros, você ia ganhar nota 0, porque você não pode ser criativo. E se você disser que patrimônio é o casamento do pai, porque matrimônio é o casamento da mãe, você ia tomar nota 0 também. Por quê? Porque você tem que ser igual a todo mundo. Então, de repente, as folhas das árvores não pode ser roxa mais, tem que ser tudo verde. A letra tem que ser só de um jeito, é caneta azul para isso, caneta vermelha, e aí começaram com a maldição na sua cabeça, que detonou você até hoje, a maldição das provas escolares. Já ouviu falar disso? Provas bimestrais. Nota A mais, A menos, tá? Olha. É melhor até eu parar de falar sobre isso, porque isso me dá nojo de falar. Isso tudo é que arrancou a sua criatividade de você. Por isso que hoje em dia, você não consegue ser criativo. Então o que você tem que fazer para recuperar a sua criatividade? Eu vou lhe dar algumas dicas aqui. Provavelmente você vai rir de mim, mas eu já quero dizer já para você que o problema é inteiro seu, se você rir. Continue sem criatividade, então. Continue com o cérebro do tamanho de uma uva passa. O meu, graças a Deus, não é. Ele funciona. Coisa simples, ó. Não durma sempre do mesmo lado da sua cama. Troque de lado de vez em quando. Entende? Durma em camas diferentes. Durma no sofá de vez em quando. Faça caminhos diferentes. Não vá todo dia pelo mesmo caminho. Sente em cadeiras diferentes. Coma às vezes com o prato na mão. Faça alguma coisa com a mão esquerda um pouco. Faça qualquer coisa para quebrar o padrão, porque a rotina mata você. A rotina mata a sua criatividade. Faça perguntas diferentes. Por exemplo, por que o pijama tem bolso? Não tô sabendo. Se você não vai para lugar nenhum à noite, pergunte-se por que tem aqueles 3 botões aqui nos ternos masculinos, tem aqueles 3 botões que não servem para nada e não são igual a nada. Por que a laranja se chama laranja e o limão não se chama verde? Você nunca se perguntou essas coisas? Pergunte-se por que isso acontece assim. Por que Deus não fez a gente nascer da terra e fez a gente nascer de uma mulher? Por que na mulher e não no homem? Essas perguntas, a criança ela é mais criativa que o adulto, sabe por quê? Porque a criança faz perguntas o tempo todo. Então, para você ser criativo, uma boa dica também é fique perto de crianças. Brinque com elas daquelas brincadeiras. Sabe aquelas brincadeiras que você tinha antes? Não sei que idade você tem, mas na minha época a gente pulava corda, jogava amarelinha, jogava bola de gude, fazia carrinho de pedacinhos de madeira, porque a gente não tinha dinheiro. Você já viu a criançada hoje em dia como é que é? Você já viu? Estão imbecilizadas, ficam com a cara no maldito celular o tempo inteiro. 2 anos de idade com a cara enfiada na maldição o tempo todo. E aí tem gente que fala assim pra mim: nossa, como as crianças de hoje são inteligentes, né? Eu falei, porque como que você sabe que as crianças de hoje são mais inteligentes que antes? Não, porque, olha só, meu filho, olha, canta aí, filho, aquela música e tal. Aí o moleque cantou aquela música. Você quer dizer o seguinte, ele repete tudo que ele ouve. Isso quer dizer pra você que a criança de hoje é mais inteligente do que nós éramos. Eu falei, ó, o papagaio da minha avó, que já morreu faz alguns anos, ele cantava um monte de música também. E ele não era inteligente. Ele não tinha metade do cérebro que a gente tem. Aliás, não tinha 1/10 do cérebro. Se as crianças repetem, você acha que você não repetia quando você era criança? Com 3 anos de idade eu cantava músicas inteiras do Aguinaldo Raiol, você
você nem sabe quem é, mas não tem problema também. As pessoas falavam, Ai, ele tem um furinho no queixo do Aguinaldo Raiol e ele canta. e eu cantava, porque eu sempre gostei de cantar. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo cantando e você vai acreditar no que eu tô falando pra você. Mas a questão não é essa. A questão que eu estou dizendo é, fique perto de crianças, aprenda com as crianças, entendeu? Escreve um pouco com a mão esquerda, faça algumas redações em papel sem pauta, sem margem, sabe? Dê um dane-se para a margem, dê 3 dane-se para as pautas, faça um negócio diferente, sabe? Faça um desenho diferente, cante, dance, faça coisas diferentes, desliga a maldita TV e liga o abençoado cérebro, para de andar com gente imbecil, para de assistir show desses lacradores, para de ouvir e cantar música com letra de perdedor, de corno, de gente que foi corneada e diz que é feliz assim mesmo. Puta merda, como é que alguém vai ser feliz sendo corno? Você conhece algum corno que é feliz? E a pessoa fica cantando isso, pelo amor de Deus, até quando, gente? Nós vamos ter que sofrer isso. Para de repetir essas músicas aí, barabará, bereberê, taratará, teretetê. Manda isso aí pro raio que o parta, pelo amor de Deus, entende? Conversa com gente inteligente. Bom, vai ser meio difícil você encontrar alguém inteligente pra você ter uma conversa inteligente, mas vale a pena procurar, né? Não tem muito, mas tem. Conversa comigo, por exemplo, eu gosto de assuntos inteligentes. Não vou conversar de idiotice com você. Quem que fala de idiotices? Idiotas. Idiotas falam de idiotices, imbecis falam de imbecilidades, tolos falam tolices. Você acha que você vai ver alguém criativo no meio dos tolos? Você acha que a boiada, além de mugir, você sabe como é que ela muge, né? Além de mugir, você acha que eles vão ser criativos? Criativos para quê? Ah, sim, eles são criativos para reclamar, para falar mal da vida dos outros. São criativos para se ferrar, porque eles fazem parte da maratona dos desgraçados. Sabe qual que é a maratona que é essa daí? Eles competem para ver quem tem mais desgraça na vida. Por quê? Porque eles atraem a desgraça para a própria vida deles. É assim que você quer ser? Ah, por favor, libere sua criatividade. Entendeu? Lembra que eu te falei agora há pouco? Os professores da minha época, eles tinham lá Maverick, Corcel, porque o Corcel da época era um carrão. Hoje, com o que o professor ganha, ele ainda tem Corcel. Só que não precisa falar para você que tipo de Corcel. Ou então ele tem um Corsa modelo El, né? O que é pior ainda, a gente não sabe o que é pior. Não é à toa, gente, que desde os anos 70, o Zé Ramalho, um dos cantores que eu gosto muito, muito, ele tinha uma música que dizia presta atenção na letra, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Ai, como a boiada é feliz. Ai, nós é feliz, nós tem carná em fevereiro, nós samba mesmo, nós festeja, porque nós é feliz. Nós não tem o que comer, nós não tem posto de saúde, nós não tem polícia, nós não tem segurança, nós não tem arma, os traficantes têm, a gente não tem, nós não tem político que presta, mas nós é feliz, que nós tem carnaval, nós tem Big Shit Maldito Brasil, nós tem TV Rede Esgoto Engana Bobo, nós tem Ana Maria que é uma praga, nós tem Caldeirão do Incrível Hulk, nós tem Fátima São Bernardo, nós temos o Jornal Imbecil Mentiroso Nacional, nós tem programa de monte e nós é muito feliz, muito. Nós não tem dinheiro, entende? Mas nós se diverte. Esse é o espelho do brasileiro padrão, infelizmente. A gente ri para não chorar, mas dá vontade mesmo é de chorar. Libere a sua criatividade, faça coisas diferentes para você ter um resultado diferente. 2020 está começando, faça coisas diferentes. Como assim, Ivan, fazer coisas diferentes? Fale menos mal dos outros, gaste menos dinheiro em coisa idiota, assista menos programas idiotas, tire alguns amigos idiotas da sua vida, esse tipo de coisa. Faça coisas diferentes e você terá resultados diferentes. Sua criatividade é a arma mais poderosa que você tem. Você só tem que recuperá-la, porque ela foi retirada de você. Isso depende de você. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se você gostou desse vídeo, dá o teu gostei pra mim. Se você não gostou, não tem problema, dá o teu não gostei. Mas sai do limbo, faz alguma coisa. Qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. E não é por mim isso, é para beneficiar a sua vida. Comenta aí o que você achou. Você é criativo? Você é do meu tempo na escola? Você pensa diferente? Não tem problema, comenta aí. Eu adoro ler os comentários. E compartilhe esse vídeo com seus amigos criativos e com seus amigos que fazem parte da boiada e vivem como hienas também. Porque tem um monte de gente assim. Eu desejo a você longos dias, belas noites, que você seja muito feliz, não só você, como todas as pessoas que te amam e são amadas por você. Até o próximo vídeo.